Boa tarde, Brasil! Que dia é hoje? Domingão ensolarado no Rio de Janeiro, dia de clássico. Um domingo, 8 de outubro, olímpico na tela da Globo. Desde as primeiras horas da manhã, chegamos com o Campeonato Brasileiro em mais alto nível. Afinal de contas, no clássico vovô, daqui a pouquinho bola rolando para o finalista, representante brasileiro da Libertadores, o Fluminense, contra o líder do Campeonato Brasileiro. Que momento vive o futebol carioca? Frente a frente, duas das melhores equipes do nosso país. O primeiro colocado, Botafogo, querendo quebrar uma sequência de 5 jogos sem vencer, contra o sexto colocado, Fluminense, que independentemente do que vai acontecer no dia 4, grande decisão da Libertadores contra o Boca neste mesmo Maracanã, tem que se manter no pelotão de elite do campeonato. Tenho aqui dois craques da opinião, daqui a pouquinho a gente desfila toda a opinião do Maestro Júnior, do Roger. Antes, vamos às primeiras informações do Fluminense. Tá pronto para o jogo o Carlos Gil, e que momento vive o tricolor 15 anos depois, de volta à decisão da Libertadores. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Vilani, Roger, Júnior, boa tarde para você que está em casa. Que momento, que semana viveu a torcida tricolor, Fluminense de volta a uma final de Libertadores, 15 anos depois. O jogo vai ser aqui, dia 4, contra o Boca Juniors. Mas a ordem no clube é não deixar o brasileiro de lado. Tanto é que dos titulares habituais, apenas o Felipe Melo não está relacionado para o clássico de hoje por razões físicas. E o técnico Fernando Diniz também está trabalhando muito a parte psicológica, a parte mental. Segundo ele, nesse momento da temporada de muita pressão, é fundamental, além da parte física, cuidar da cabeça também. Vamos ouvi-lo. É o aspecto mais difícil de se trabalhar do jogo de quarta-feira para hoje, porque é uma descarga muito grande de energia, de tudo. Energia física, emocional, tudo quanto é tipo de energia. Então a gente voltar e focar de novo no Campeonato Brasileiro é um trabalho que não é fácil, é fácil falar, difícil para fazer, mas esse é o nosso maior desafio para o jogo de hoje. Isso não tem a ver com o Botafogo, isso tem a ver com o Fluminense, para a gente poder fazer o nosso melhor. Fernando Diniz, atenção, daqui a pouquinho os comentaristas vão analisar o time tricolor, que vem com o mesmo sistema do jogo de ida contra o Internacional e contra o Olímpia, um 4-2-4, prometendo partir para cima do Botafogo. O líder do campeonato, Edson Viana, boa tarde para você. Oi, Guga, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Hoje o Botafogo começa com o Lúcio Flávio, a terceira passagem dele como interino do clube. Até hoje foram 13 jogos em momentos variados. Ele que assumiu depois da saída do técnico Bruno Lage, hoje reconduz Tiquinho Soares ao time titular, o artilheiro do time na temporada com 26 gols, que foi um foco de crítica ao Bruno Lage, até levou a que acabasse o momento do Bruno Lage no Botafogo. O técnico Lúcio Flávio, que teve apenas 4 dias de treino essa semana depois que reassumiu o time, ele conversando com a gente falou sobre qual foi o foco principal nesse início de trabalho. Vamos ouvir. Acima de tudo, nós passarmos para eles a confiança que eles precisam ter, né, para essa sequência, né? São jogadores que transformaram, né, o momento do clube, e desde o início da competição eles estão ali, né, à frente da tabela, né, buscando esse tão desejado aí sonho para qualquer jogador que disputa uma Série A. Muito bem, Maestro Júnior, Roger, as cartas estão na mesa. A torcida do Botafogo em 15 minutos esgotou os ingressos destinados a ela. Apenas um setor do Maracanã tinha ingresso disponível até a última parcial. Quer dizer, casa cheia, do jeito que a gente gosta, Maracanã, domingão ensolarado. Estou imaginando um grande jogo. Já é por natureza, mas dentro deste Campeonato Brasileiro, retorno. Lá no turno, deu Botafogo 1-0. Maestro, boa tarde. Boa tarde, Guga, Roger, pessoal que está com a gente. Eu acho que a nossa expectativa é muito grande, não somente porque as duas equipes vêm em ótimos momentos, o Botafogo um pouco menos com essa troca, mas o que é que fez o Lúcio Flávio? Ele já procurou colocar aquele time que conseguiu fazer 51 pontos no primeiro turno do campeonato, que é exatamente esse time base que ele está escalando hoje. E aí, finalista da Libertadores ou líder do Campeonato Brasileiro? E vou te falar. Difícil. Tiquinho, Cano e Pedro, do Flamengo.
os três maiores artilheiros da temporada. 3 cariocas também, né? Carioca em alto nível. Que legal, Roger. que Boa bom, tarde. né? Boa tarde, Guga, maestro. O maestro já falou um pouquinho do Botafogo, deixa eu falar um pouquinho do Fluminense, que eu acho que o Fluminense vive o seu momento de euforia, né? O torcedor voltando mais uma vez à final da Libertadores, 15 anos depois, no Maracanã. Então isso leva esse torcedor a uma euforia muito grande. Porém, eu acho que o Fernando Diniz vive um momento, se euforia fora de campo, dentro de campo, eu acho que não é o melhor rendimento que o Fluminense tem apresentado nos últimos jogos. Então esse mês aí de ato entre semifinal e final de Libertadores serve para ele fazer alguns ajustes pontuais para esse Fluminense chegar voando no dia 4. E dentro desses ajustes, obviamente, buscar essas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro, que também é muito importante para esse finalzinho de reta do Fluminense. Tá ficando legal, arquibancada cada vez mais colorida. Gente, hoje pela manhã no Esporte Espetacular, o Luiz Roberto deu o recado, classificação da nossa seleção masculina. As meninas já tinham carimbado o passaporte rumo a Paris 2024 e num clássico do voleibol mundial, 3-2 em cima da Itália, foi um espetáculo. Simultaneamente, a gente fechava a nossa participação no Mundial de Ginástica Artística com a melhor campanha de todos os tempos para o Brasil. Sobre tudo isso, em destaque, Júlio Oliveira. Boa tarde, Vilani. A gente mostra exatamente o ponto do Lucarelli, que decidiu o jogo. Vitória do Brasil, 3-2 sobre a Itália e a conquista da vaga olímpica. Foto histórica para celebrar a comemoração e depois um abraço especial dos jogadores ao técnico Renan Dalzotto, que após esta conquista acabou anunciando que não comandará mais a seleção brasileira. Vamos para a ginástica. Rebeca Andrade em 2 finais e bronze. Bronze na trave. Foi a primeira medalha conquistada neste último dia e também no solo. Foi para a final também no solo e conquistou a medalha de prata. Mas tivemos uma dobradinha no solo. A gente revendo aí a apresentação da Flávia Saraiva, que ficou com a medalha de bronze, ou seja, a presença dupla do Brasil no pódio na final deste aparelho no solo, que teve no ponto mais alto do pódio, mais uma vez, a norte-americana Simone Biles. Domingo brilhou para o Brasil, Vilani. Coisa linda, valeu, Júlio. 1 ouro, 3 pratas, 2 medalhas de bronze e 6 medalhas no total. Melhor participação em mundiais do Brasil. Já voltamos com o futebol Campeonato Brasileiro. Erga-se a cabeça, mete o pé, vai na fé, ao som de Xande de Pilares. Já voltamos, futebol na Globo. Aqui é emoção. Muito bem, estamos de volta, tá chegando a hora, às 4 da tarde, a bola rola. É o clássico vovô, rodada 26 para Fluminense e Botafogo, rodada que começou ainda ontem. Vamos aos lances da rodada com Júlio Oliveira de volta. Lances da rodada, oferece Amazon Prime, frete grátis, filmes, músicas e muito mais, tá no Amazon Prime. Vamos lá, Vilani, a gente começa com gols. O Bahia amplia, bola esticada para Everaldo, segundo dele no jogo, Bahia 3-1. Guilherme Marques, de pênalti, diminui. O Flamengo também Vilani. Valeu, Júlio Oliveira, de volta a Maracanã. Últimas informações, está chegando a hora, times na boca do túnel. O coração vai batendo acelerado, o grande clássico do futebol brasileiro. Quero saber do Carlos Gil e o Fluminense. Fluminense que é o único mandante ainda invicto nesse campeonato brasileiro, quer usar essa força do Maracanã, uma formação ofensiva. O cara que ajudou a virar o jogo, fez o gol de empate lá no Beira-Rio, entrando no segundo tempo. Hoje volta a ser titular o John Kennedy com o Alexander, dessa vez ficando no banco. Uma opção, como eu disse, ofensiva do Fernando Diniz, que já deu certo em outros momentos da temporada, Vilani. Fluminense no palco do jogo, com grande festa da torcida tricolor, com direito a pó de arroz. É a torcida do Botafogo também faz a festa. Grande público, as últimas antes do hino nacional do Botafogo, Edson Viana. Pois é, Guga, a pedido dos jogadores, o Joel Carli, ex-zagueiro do time que se aposentou esse ano, assumiu como auxiliar técnico. E ele que estava trabalhando com a base do Botafogo. O Lúcio Flávio falou que eles se complementam bem, porque o Lúcio é mais tranquilo e o Carli, segundo ele, mais vibrante, mais sanguíneo, e deu para perceber que ele é bem detalhista também, que no aquecimento dos jogadores do Botafogo, o Carli acompanhou o tempo todo, ficou dando toques, tá bem atento, Guga. Execução do hino brasileiro no Maracanã.
Executado o hino brasileiro. Vamos escalar as equipes, começando pelo Fluminense, finalista da Libertadores 15 anos depois. Representantes, que ano pro Diniz, hein? Campeão estadual, finalista da Libertadores, seleção brasileira. Ano mágico para ele, tão concentrado antes da bola começar a rolar. O Botafogo está pronto, líder do Campeonato Brasileiro há 23 rodadas. Está escalado também de volta ao time titular, equipe do Lúcio Flávio, com 2 passagens no Botafogo entre 2006 e 2008. Entre 2009 e 2010, Lúcio Flávio de 4 finais pelo Botafogo enquanto atleta, 2 títulos conquistados. Está aí ele no banco de reservas. Leandro Pedro Voaden, ele já foi FIFA, é o comandante da arbitragem. Boa sorte, que ele passe despercebido, que a bola role legal. Sem polêmica para a arbitragem. Rafael Alves é o bandeira número 1, ele também é FIFA. A Mayra Moreira é assistente número 2. E lá na salinha do vídeo, também do quadro da FIFA, Rodrigo Guarizo do Amaral. Fluminense e Botafogo, que jogo é esse desde 1905? O mais antigo clássico do futebol brasileiro. Rio de Janeiro em peso, representado aqui por 2 grandes camisas das mais pesadas do nosso futebol, Fluminense e Botafogo. As cartas estão na mesa. Você